Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando em qualquer lugar do espaço-tempo. A gente está aqui para mais uma das nossas entrevistas da Ponta a Ponta, Mostra de Filmes Paranaenses. Esse ano, novamente acontecendo aqui em Ponta Grossa, vai acontecer as nossas exibições no Cine PG, espaço público de cinema da cidade, que a gente tem muito orgulho e alegria de poder estar frequentando e exibindo nossos filmes lá. Hoje a gente está aqui para conversar sobre o filme Delia, junto com a equipe. A gente vai ter uma conversa e também está aqui o nosso curador, o Yuri Pérez Malucelli. Bom, gente, acho que antes queria pedir para vocês se apresentarem, claro, mas já responderem uma das perguntas nossas. A gente tem sempre perguntado para as pessoas sobre o desejo, porque me parece que o desejo guia boa parte das vontades desses filmes que a gente tem exibido, assim, né? Um desejo de cinema, de gênero, de poder potencializar o seu filme a partir desse encontro com uma linguagem cinematográfica, não só a partir do nosso território. E daí queria ouvir um pouco de vocês, né? De onde que nasce o desejo de fazer esse filme, de onde que no fim das contas nasce esse filme. Então, eu sou João Emanuel, eu sou um co-diretor do Delia, junto com a Alexia. É, Acho que o Delia surge muito de um desejo que a gente tava de fazer filme de terror. O Delia foi feito no contexto, né, da universidade. A gente tinha essa disciplina de direção, e a gente, nas férias, a gente sabia que a gente ia ter essa disciplina, né, no próximo semestre, e a gente tinha um contato com é, alunos que estavam um período acima, a gente sabia mais ou menos, né, o que ia ter. E tinha esse tema de um espaço restrito. E era isso, trabalhar com um espaço restrito, de qualquer forma que fosse. Em anos anteriores, as pessoas gravaram embaixo da mesa, gravaram dentro de um caixão, coisas passavam dentro do caixão, né, embaixo da mesa. Então era uma coisa assim de ou limitar a equipe a um espaço restrito ou limitar a sua narrativa a esse espaço restrito, né? E a gente tava com muita vontade de fazer filme de terror. A Alex, especialmente, tava com muita vontade de fazer filme de terror. Tava assistindo Pânico, né? Na época tava. Tava maratonando Pânico, então eu tava assim, saciada por fazer filme de terror. Então, Sim. E aí ela veio com essa ideia. Surge tudo meio que primeiro com essa imagem, que é o primeiro plano do filme, assim, que é a protagonista no box do banheiro e tá meio perdida, assim, meio desolada. E aí, a partir daí, a gente foi conversando para encontrar essa narrativa. E quando a gente já tinha um final, a gente foi construindo o roteiro para tentar deixar aquilo mais sangrento e mais agoniante possível. Então, era um pouco essa vontade de fazer filme de gênero mesmo, de fazer filme de terror, que é uma coisa que acho que tem saído mais agora da universidade, mas que aqui é sempre bom, é sempre legal, é sempre gostoso fazer uma coisa que faça as pessoas tomarem sustos ou ficarem meio agonizadas ali. A gente tava com essa vontade. bom, eu sou a Alexia Rocha, né? Eu co-dirigi o Delia com o João. Muito do que o João falou, né, de querer fazer filmes de terror, eu tava muito nessa fase, assim. Aí eu vim com essa ideia inicial, falei pra ele, a gente foi desenvolvendo. Mas foi muito legal. Na universidade a gente experimenta muitas coisas, né? Eu acho que assim, na vida profissional a gente não tem tanto essa coisa de poder experimentar e poder errar, assim. Então esse período foi muito legal que a gente teve como fala? Exercícios. Vários exercícios, né? Então esse exercício foi espaços restritos. E aí logo eu pensei num banheiro, assim, que é um espaço pequeno, né? Então, mas acho que muito você já falou, assim, então. Bacana, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo o vídeo depois. É, Queria perguntar um pouco, assim, acho que a coisa do espaço restrito é bem evidente no filme, assim, mas uma outra coisa muito interessante que eu acho que foi um interesse de vocês, me parece, assim, vendo pelo filme, é esse interesse no corpo ali, né? Nesse corpo que sangra, que começa a sangrar, que começa a se desmontar quase ali no decorrer do filme, assim. Então, eu queria perguntar para vocês como é que foi esse processo de lidar, assim, junto com a atriz, de construir, né, esse corpo dentro daquele banheiro, como decupar isso, assim, dentro do filme.
Era uma preocupação bem grande, assim, né? Quando a gente fez uma chamada de elenco, a gente já colocou na chamada que, né, atores que se sentirem confortáveis, né, de mostrar o corpo. Aí a Cecília chegou pra gente, a gente conversou bastante com ela, tipo assim, o que a gente poderia mostrar, como ela se sentiria com uma equipe, né? Então, para fazer essas cenas que ela tá assim no top, por exemplo, eram tipo 3 pessoas só dentro, 4, né? 4 pessoas dentro do banheiro, assim, o resto da equipe estava toda fora. Mas a princípio foi muito tranquilo, assim, a gente teve essa conversa bem honesta, né, entre as partes, assim. Então, dentro, sim, quando tinha essas cenas, né, aí só tava a direção de foto, o Boom e nós dois, né, nós, os diretores. Mas, É sempre com o que a atriz estava confortável, né? E essa questão do corpo, a gente deu um pouco de sorte também, que a Cecília é uma ótima atriz. E a gente conseguiu ter um tempo para fazer um ensaio, né, com ela, que esses exercícios que a gente faz na faculdade, às vezes é tudo muito corrido, não dá tempo, não tem como se preparar muito, e como o nosso era o primeiro, a gente acabou tendo esse tempo para o ensaio, que foi muito importante pra gente, né, porque a gente conseguiu, a gente tinha o espaço já, a gente tinha a atriz, a gente já tinha mais ou menos preparado uma decupagem, só que a gente pôde explorar aquele espaço com ela, como ela reagia com as coisas que estavam no roteiro, o que faria sentido, por exemplo, de coisas de falsear caindo e coisas assim que a gente não tinha muita experiência, né? E acho que foi muito importante para isso, para entender como esse corpo se moveria naquele espaço e as reações e trazer essa coisa mais visceral, né? Que era interessante, era importante pra gente, que era uma das questões do por que ter um pouco desse corpo, pelo menos à mostra, né? Para você ter essa reação de parece que dói mais quando você vê ali. Acho que das coisas mais interessantes de lidar com o gênero é também explorar esse caminho da expressividade cinematográfica, né? O que cada uma dessas convenções que a gente conhece podem fazer para potencializar o efeito do sangue, o efeito do contato. Aí, pensando nisso, queria ouvir um pouco mais de vocês de como que foi esse processo de decupagem mesmo, assim, né? De vocês, bom, tem um espaço ali, a gente sabe mais ou menos o que a gente quer contar, e agora, como que a gente vai contar isso através do cinema, né? Então, como que foi esse momento de vocês transporem essa ideia e começarem a decupar esse filme? Então, como a gente tinha construído o roteiro junto, acho que muita coisa a gente já tava, assim, na cabeça. Claro que aí você chega lá naquele espaço, chega lá com a atriz, você entende o que é possível e o que não é possível, né? Mas muita coisa dessa parte da decupagem a gente foi pensando, escrevendo juntos, e a gente mesmo já pegou o próprio celular, tem vários aplicativos, né, que simulam a lente da câmera e tudo mais, a gente colocou a câmera específica que ia ser, e a gente foi brincando com isso, vendo o que ficava interessante, o que não ficava interessante, e quando a gente conseguiu esse espaço do banheiro, que a gente estava muito procurando um banheiro que fosse muito branco. para ter esse contraste até, né, do vermelho. Aí um dos colegas da equipe, né, aí ele tinha esse banheiro que era muito branco e tinha uma parede vermelha, e a gente falou assim, não, tá bom, isso aqui é perfeito, né. Mas a gente fez a princípio, né, a gente fez essa decupagem antes de ir na locação visitar, mas visitar a locação nos abriu, tipo, vários caminhos, assim, né, de movimentação de câmera, do que a gente poderia fazer. O box ali do banheiro dá um pouquinho de trabalho, né, porque reflete. A gente pensou bastante nisso também. Essa própria questão da parede vermelha, né, que é esses azulejos vermelhos, que era muito bonito, que era uma coisa que a gente tava, tipo, vamos esperar para mostrar, tipo, tanto é que fica um tempo, né, com só aquele branco e tal, e aí as coisas meio começam a dar errado, e aí surge o vermelho do sangue, surge o vermelho do azulejo, né. Mas, foi um processo um pouco de pensar no papel primeiro, testar em casa, e aí testar no espaço, que foi bem diferente. A gente tem
um zenital dentro do box que deu bastante trabalho, porque a gente não tinha um tripé que conseguia fazer aquilo. E aí, no geral, foi muito divertido, assim, de poder preparar essas coisas da decupagem, testar e chegar na hora e depois na montagem de ver que dá certo, que fazia sentido, que a gente conseguiu potencializar aquilo que a gente queria desse sentimento de agonia, né? Então, Bom, uma outra pergunta, assim, pensando um pouco em contexto, assim, vocês falaram do Pânico, tem um cartaz ali do Iluminado ali atrás, no quarto de vocês, filme de terror, assim, então eu queria perguntar como que vocês pensam o filme de vocês, o Delia, dentro desse contexto do gênero horror, assim, do gênero horror no Brasil, que não é um gênero tão popular, né, dentro no contexto do cinema brasileiro, mas que tem casos, né, o Mujica e tal, tem casos bem notórios, assim. Então eu queria perguntar um pouco isso, assim, né, o cinema de horror é um cinema que interessa vocês a fazer, assim, para além do Delia, né, e também no Delia, assim, né, de onde que ele surge, assim, eu sinto que ele é um filme bastante contemporâneo nesse sentido, de pegar um conceito inicial e tentar levar ele às últimas consequências, assim, ele lembra bastante, por exemplo, o trabalho da Ana do Cornô, né, que é uma cineasta que faz horror contemporaneamente, assim, então eu queria perguntar um pouco isso para vocês, assim, como vocês pensam o filme de vocês dentro desse contexto de gênero de horror. É difícil, né? Horror no Brasil, eu acho, assim. Mas. Ai, pode falar. não, eu concordo. Eu acho que é difícil, eu acho que é duplamente difícil quando é curta e é estudantil e é de terror, então a gente cria várias barreiras, né? Sobre esse lugar, talvez um pouco um lugar de uma inspiração, a gente tinha visto um curta do Scorsese, na verdade foi passado na faculdade, tanto é que a gente agradece o Damien nos créditos por causa disso, porque ele passou esse curta, que é o The Big Shave, do Scorsese, que foi uma grande inspiração, assim, pra gente. Talvez no começo até um pouco sem querer, assim, um pouco sem pensar nisso, mas também é um filme que, salvo engano, ele tá nesse começo da nova Hollywood também esse desejo de quebrar, né, com esses padrões da Hollywood, desejo de fazer coisas novas. Mas eu acho que o cinema de horror no Brasil, ele tem caminhado bem ultimamente, ele tem encontrado mais espaços, a gente com o Delia tem conseguido encontrar um espaço em alguns festivais, algumas mostras, mas também muitas vezes a gente vê que fica restrito a essas mostras, esses festivais do terror. Então, às vezes, por mais que você tenha filmes ótimos, filmes super interessantes, essa camada do gênero, às vezes, deixa um pouco mais difícil essa entrada do filme. É uma das inspirações, assim, pra mim, principalmente no final, foi Reflexões de um Liquidificador. Adoro esse filme. E aí tem a cena final, né, que a personagem morre. Mas eu queria que fosse a gente conversando, né? Eu tive a ideia, falei com o João, assim. Eu não queria que fosse uma morte, tipo, ela se corta. Eu queria que fosse algo que não mostrasse, mas que fosse algo agonizante, assim. Aí. Spoiler, né? Mas em Memórias de Liquidificador tem aquela cena, né? Que a personagem coloca. Eu não lembro o que era, aquele objeto ela coloca dentro do ouvido, né? Aí, aquela bem impactante, assim. Aí foi uma das inspirações, assim, também. Mas, E acho que sobre o terror, né, você perguntou se a gente continua interessado para além do Lia. Sim, continuamos muito interessados no terror, no cinema de gênero. A gente tem tentado produzir bastante filmes de terror. Então, é um espaço que a gente sente muito confortável e que a gente gosta de ir para esse lugar do terror, de às vezes ter uma ideia e pensar, nossa, de novo, não é um filme de terror, mas é alguma coisa que interessa bastante a gente. A gente tem sempre perguntado para todos os filmes, assim, um pouco de. Enquanto última pergunta, né? O que vocês vislumbram enquanto futuro? Assim, acho que vocês já começaram a pensar um pouco isso a partir dessa resposta, a partir do interesse
pelo terror, pelo gênero, mas queria ouvir um pouco mais de vocês disso. O que vocês têm vislumbrado enquanto futuro por cinema paranaense de vocês, assim, no sentido para a realização própria de vocês, o que vocês têm vontade e interesse e têm trabalhado para construir enquanto continuidade desse trabalho no cinema mesmo? A gente tem aproveitado muito o espaço da faculdade, por enquanto, especialmente isso que a Alexa falou, de que a gente tem muito espaço na faculdade para brincar e para testar e para fazer as coisas. Então a gente tem caminhado tentando, especialmente, produzir os filmes, fazer, mesmo que a gente não tenha, tipo, muito tempo, ou não tenha o espaço certo, ou não tenha. Acho que as pessoas se apegam muito, às vezes, ao invés de fazer, fica Das ideias, né? no campo das ideias, no campo do perfeito. Tem que esperar tá tudo muito certo para ir lá e fazer. E acho que a faculdade tem dado pra gente essa experiência de só fazer, só gravar, tipo, ter essa ideia e encontrar, tipo, planejar e preparar e ter uma equipe, assim, bem construída e que possa te ajudar, mas não se deixar parar por conta das limitações, né? Isso é muito bom. A gente tem professores que incentivam isso na gente, né? Às vezes as pessoas querem fazer o filme da vida, assim, e não é sobre isso, né? É sobre testar coisas. É muito legal estar nesse espaço, vivenciar a universidade, a faculdade, produzir filmes com outras pessoas que também estão nessa fase, né? Então, a gente está nesse momento de experimentação, um momento muito bom, muito legal, que a gente consegue produzir bastante coisas, a gente conhece bastante pessoas, né? Às vezes até dentro da faculdade, mas de outros períodos, assim. Então, está sendo muito, muito legal vivenciar o cinema de horror na faculdade. Uhum. Por enquanto estamos nesse momento, mas caminhando, preparando, né, para levar essas ideias mais para frente, com editais e com coisas. E principalmente também fazer esses filmes que a gente tem feito serem vistos, né? Enviar para festivais, enviar para mostras, que é uma coisa que as pessoas às vezes não sei, acho que às vezes as pessoas ficam com muito medo de mostrar o filme, de ter um julgamento, de passar, tipo, mandar para festivais e coisas e não, sei lá, não ser aceito. E também faz parte, né? Mas acho que é muito importante sempre isso de exibir os filmes e de poder ter esse espaço de poder falar sobre o filme, de também quando podemos estar presente no festival, né? De ouvir outras pessoas falarem, assistir outros filmes, essa troca é muito boa. E eu acho que é uma troca que também agrega muito aos próximos filmes, aos filmes que a gente vai fazer e tudo mais. Então a gente está nesse espaço por enquanto da experimentação da faculdade, mas querendo caminhar para enviar projetos para editais e coisas assim. Bom, muito massa, gente. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Tenho certeza que as pessoas que se tocarem pelo filme vão conferir a conversa e também acho que é muito legal pra gente ter esse papo registrado. Fico muito feliz que vocês tenham topado o convite e terem enviado o filme pra mostra, tá bem? Valeu. A gente agradece, valeu e até mais. Até mais. A seleção e o espaço.